um dos homens mais ricos do mundo, está sendo processado por sua ex-amante, que é cerca de 40 anos mais jovem do que ele. O ex-Chief Executive Officer de tecnologia, na casa dos 70 anos, é acusado de liderar um esquema para intimidar uma mulher de 30 anos, usando seu poder e influência, forçou-a a pedir uma ordem de restrição para proteger os pais e até o cachorro. Ela também afirma que é vítima de abuso. Vou te contar o que o bilionário está dizendo enquanto rebate as acusações, e se isso é algo além de apenas uma batalha de separação de alto nível e altamente pública. Acompanhamos o caso apresentado por Lei e Crime. Sou Chris Stewart. Essa história envolve um dos homens mais ricos do planeta. Também envolve sua ex-amante. Agora, esses dois estiveram envolvidos em negócios. E há muitas questões legais que estão se desenrolando desse lado. Mas agora estamos sabendo que ela o acusou de abuso e de perseguição. O bilionário em questão, Eric Schmidt. Ele foi Chief Executive Officer do Google de 2001 a 2017 período, em que a empresa deixou de ser apenas uma potência em buscas para se tornar uma das mais poderosas do mundo. Esse período também fez de Eric Schmidt uma das pessoas mais ricas do mundo. Segundo a Bloomberg, ele é atualmente a 44ª pessoa mais rica do mundo. Seu patrimônio líquido é de cerca de 45 bilhões de dólares com B maiúsculo. Agora, a vida profissional de Schmidt é uma coisa. A vida pessoal dele, essa é uma história completamente diferente. Ele é casado com Wendy desde 1980. Aqui está uma foto deles, que Eric postou recentemente no Instagram. Essa foto é de maio deste ano, segundo o Daily Mail e o New York Post. Porém, os Schmidt têm o que foi descrito como um casamento aberto. Dizem que Schmidt tem levado um estilo playboy com namoradas jovens nos últimos anos. Agora, Michelle Ritter, de 31 anos, é uma empreendedora de tecnologia. Ela realmente tem um currículo impressionante. Ela se formou na graduação pela Johns Hopkins, depois se formou em Direito pela Columbia. Segundo relatos, ela conheceu o ex-Chief Executive Officer do Google em 2021, enquanto ainda estava na escola. Os dois então começaram um relacionamento romântico, embora haja cerca de 40 anos de diferença entre eles. Relatos indicam que Schmidt investiu 100 milhões de dólares na startup de inteligência artificial da jovem namorada em 2023, isso de acordo com um artigo da Forbes. Ritter era o Chief Executive Officer da empresa na época. O romance de Ritter e Schmidt acabou em 2024, durante a separação. Bem, pelo que estamos vendo, isso não terminou bem. E ainda há muitas consequências legais. E Ritter fez algumas alegações chocantes contra o ex-Chief Executive Officer do Google, enquanto o drama legal deles se desenrolava. Agora, esse é um pedido que veio à tona recentemente de uma ordem de restrição temporária que Ritter entrou com em dezembro de 2024. Especificamente, ela assinou em 11 de dezembro do ano passado contra Eric Schmidt. No pedido, ela afirma que em 10 de dezembro de 2024, Schmidt a agrediu. Ela afirma: "O dano emocional é enorme para mim, pois construo negócios e só então vejo um caminho claro para trabalhar por conta própria. Felizmente, e mais uma vez, meu caminho foi bloqueado pelo crime cibernético e roubo dele, assim como pelo assédio. O uso de capital dele para me extorquir e assediar tem sido assustador, e eu preciso de ajuda para fazer isso parar. Por favor." Ela afirma que Schmidt supostamente roubou seu site corporativo da empresa em que investiu e usou sua citação, afiliados, para supostamente roubar propriedade intelectual, documentos de litígio, materiais pessoais e contatos relacionados a uma rede mais ampla de amigos, colegas e familiares. Ela então passa a acusar Schmidt de persegui-la. Não só ela, porém, mas também, supostamente, perseguindo os pais dela. Segundo ela, nos documentos do tribunal, os pais ficaram, entre aspas, aterrorizados. O New York Post relata que Ritter acusou Schmidt de masculinidade tóxica. Ela continua dizendo que Schmidt exigiu que ela concordasse com uma ordem de silêncio sobre qualquer acusação de agressão sexual ou assédio
e assinasse uma declaração, sabendo que era falsa, de que tais acusações nunca aconteceram. Isso é, de acordo com o New York Post. Ritter continua dizendo que Schmidt supostamente contratou investigadores particulares para vigiá-la naquilo que ela diz ser a casa dela. Esses investigadores, segundo ela, seguiram seus pais idosos até um restaurante e chamaram a polícia. E segundo ela, quando os policiais confrontaram esse investigador particular, o homem supostamente disse que trabalhava para a equipe de segurança de um bilionário, entre aspas. Nos documentos de 2024, ela afirma morar na Brookhaven Drive, Los Angeles. E quando pesquisamos o endereço, é uma mansão de 13 quartos, 17 banheiros e cerca de 1.400 metros quadrados, avaliada em quase 53 milhões de dólares, de acordo com o Zillow. Um fundo da família Hilton supostamente vendeu essa casa em 2021 e o comprador foi o ex-Chief Executive Officer do Google, Eric Schmidt. No pedido do ano passado, Ritter solicita que ela fique na posse exclusiva da casa. O New York Post está agora noticiando que, até o mês passado, o endereço de Ritter é um apartamento modesto em Beverly Hills. Agora, no pedido de ordem de restrição, Ritter solicita proteção para ela e seus dois pais. E ela também fez um pedido de proteção para seu pastor alemão, Henry. Agora, essas são certamente acusações graves contra uma pessoa muito poderosa, acusando-a de abuso, acusando-a de perseguição. Menos de 2 semanas depois que esse pedido de ordem de restrição temporária foi feito, em dezembro do ano passado, Ritter retirou o pedido de ordem de restrição permanente contra Schmidt. Os dois supostamente chegaram a um acordo, de acordo com o The New York Post, para que ela retirasse esse pedido e o fizesse para sempre. Agora, segundo relatos, Ritter acusa Schmidt de descumprir o acordo. Então, tudo isso agora está vindo à tona. Schmidt está negando que não cumpriu esse acordo. Ele diz que as acusações de Ritter, em um documento judicial editado, abusam do sistema judiciário. O caso segue em andamento e terá audiência no Tribunal de Los Angeles em dezembro. Agora, juntando-se a nós para nos ajudar a entender o que está acontecendo nesse vai e vem envolvendo Eric Schmidt, está Nima Romani, ex-promotor federal e presidente da West Coast Trial Lawyers. Ótimo ter você no Law and Crime. O que chama a atenção? Essas são acusações graves de perseguição e abuso feitas pela suposta ex-amante de Eric Schmidt contra ela. O que chama a sua atenção quando você lê essa história? Cris, obrigado por me receber. Tem muita coisa acontecendo nesse caso, não é? Quero dizer, o mais grave seria algo possivelmente criminal. Você está falando sobre agressão sexual, mas também há acusações românticas, certo? Você está falando sobre perseguição. E claro, esses dois são sócios, então tem isso também. Eu não sei se existe uma relação de empregador e empregado, então pode haver possíveis reivindicações trabalhistas, talvez alguma violência doméstica, questões de direito de família. Eles discutem sobre o cachorro e a casa. E claro, se realmente houve algum tipo de atividade criminosa, como perseguição ou até estupro, isso seria muito sério para Schmidt. Sim, e certamente há a parte comercial disso. E quando você fala de alguém que é, acho, a 44ª pessoa mais rica do mundo, eles estão brigando para ver quem fica com a posse dessa mansão. Eu consigo ver que muitas pessoas, eu diria, pessoas normais, quase teriam dificuldade de sentir empatia por essa história. Mas aí você ouve que isto é uma pessoa. Os pais dela são idosos, eles estariam sendo perseguidos, segundo ela, por uma espécie de rede que ela diz que Eric Schmidt tem. A polícia foi chamada e ele tem um detetive particular da equipe de segurança. De acordo com o que ela estava dizendo no ano passado, do lado de fora da casa, por que a polícia não faria mais nessa situação? Mesmo que ela revogue a ordem uma semana depois, parece suspeito você mudar tão rápido. Estou apavorado com tudo isso. Na verdade, só brincando. Conseguimos chegar a um veredito, ou, desculpe, a um acordo, e agora vamos simplesmente seguir em frente com isso. Chris, eu moro e trabalho em Los Angeles. E posso te dizer que o Departamento de Polícia de Los Angeles provavelmente não vai se envolver nem prender ninguém. Se eles acharem que é uma disputa comercial
ou um desentendimento que não está resultando em violência. Não estou dizendo que isso é certo, só estou te contando a realidade de viver em uma cidade enorme como Los Angeles, onde há crimes muito mais graves acontecendo. Ela pode ser vítima de violência doméstica e perseguição. Só estou explicando como as coisas funcionam em Los Angeles. A menos que piore, provavelmente não veremos prisões. No âmbito civil, se você sabe, ela menciona a mãe dela, nessa ordem que ela apresentou. Sei que eles seguirão com esse vai e vem jurídico. Como as acusações de perseguição e abuso que ela fez naquela época poderiam influenciar em qualquer questão legal que eles tenham daqui para frente. Então, existem alguns tipos de ordens de restrição. Você pode conseguir uma ordem de restrição por assédio civil, você pode conseguir uma ordem de restrição por violência doméstica, mas na verdade o processo é o mesmo e você pode se proteger, você também pode proteger seus familiares. Se as alegações forem verdadeiras, como Ritter diz, Schmidt está perseguindo ela, tirando sua privacidade e impedindo-a de ter e-mail ou telefone pessoal. Se isso for comprovado e um juiz concordar, então esse juiz pode emitir uma ordem de restrição ordenando que Schmidt não tenha nenhum contato com Ritter ou qualquer membro da família dela por um período de 3 a 5 anos. Eu só destaquei uma parte, porque segundo o The New York Post e um documento, ela afirmou no processo que Schmidt tentou forçá-la a assinar uma ordem de silêncio sobre alegações de agressão sexual ou assédio. Se alguém sofre uma agressão sexual, uma ordem de silêncio ou qualquer tipo de documento legal pode impedir essa pessoa de tornar público o que ela diz que aconteceu. Chris, você está absolutamente certo. A resposta para isso é não, e Ritter deveria saber disso. Acho que ela é advogada ou tem formação jurídica. Então, de acordo com a lei da Califórnia, e na verdade também de acordo com a lei federal, os acordos de confidencialidade, as ordens de silêncio, não são aplicáveis quando se trata de agressão sexual, assédio sexual ou abuso sexual. Ponto final. Sei que há uma cláusula de arbitragem, mas esse tipo de alegação também retira o caso da arbitragem privada. E você pode levar o caso para o tribunal, onde obviamente isso seria público. O que você quer dizer com NIDEAS? De modo geral, com que frequência você vê pessoas usando isso, especialmente pessoas que podem ser mais poderosas do que outras, como uma ameaça? Legalmente, isso não tem muito mérito. Chris, vejo isso sempre. Além de ex-promotor federal, só represento vítimas nesses casos. Vemos vítimas de agressão, abuso e assédio sexual constantemente, que têm medo porque algum indivíduo rico e poderoso, geralmente um homem, fez com que elas assinassem um acordo de confidencialidade e elas têm medo de serem processadas. Este documento não se aplica às acusações que você faz, e você pode entrar com ação como Jane Doe em estados como a Califórnia, que permitem isso. Então, certamente é uma técnica ou uma estratégia, mas geralmente não é algo que possa ser aplicado legalmente. Só falando em geral, acho que o patrimônio líquido de Eric Schmidt é cerca de 44 bilhões de dólares. Ele voltou a ser uma das pessoas mais ricas do mundo. Ritter, que foi sua parceira romântica, segundo relatos, por um período de tempo. Agora, segundo o post, ela vive em um apartamento mais simples e não tem tanto poder financeiro quanto Eric Schmidt. E juridicamente, que proteções ela teria para tentar equilibrar, enfrentando alguém que poderia, você sabe, prolongar qualquer tipo de questão legal por anos contra ela, com uma equipe jurídica enorme, se ele quisesse? Bem, certamente há uma disparidade de riqueza. Ela contratou o renomado advogado Skip Miller em Los Angeles e Schmidt contratou Pat Glazer, também conhecida advogada. Então, ela está bem em termos de ter representação e aconselhamento jurídico. Obviamente, ela provavelmente não é bilionária, mas Schmidt investiu uma quantia significativa de dinheiro na empresa dela. Obviamente, eu não sei quanto ela estava ganhando financeiramente. Provavelmente há advogados dispostos a processar alguém como Schmidt, até em regime de contingência, sem cobrança por hora. No meu escritório, ao representar uma vítima, cobramos só uma porcentagem do valor recuperado. Então, não acho que ela necessariamente vai ficar impedida de contratar um advogado de boa qualidade. Mesmo que ela não tenha condições de pagar um adiantamento ou pagar por hora. Voltando ao pedido que ela fez para aquela ordem de restrição temporária, havia uma parte do formulário que perguntava, sabe? Perguntando sobre o que, sabe? Como essa pessoa te abusou.
Quando ouço a palavra abuso, acho muito forte. Não questiono se ela estava em uma situação de negócios estressante, mas o primeiro que escreve é que foi bloqueada das contas. Que Eric Schmidt usou, você sabe, os poderes que ele tem como alguém que foi, você sabe, o chefe, sabe, o chefe do Google, por mais de 15 anos para persegui-la digitalmente. Mas, ao mesmo tempo, não é como alguém poderia pensar. Acredito que, assim como o abuso físico doméstico, gritar com alguém é considerado abuso verbal. Como o que ela está acusando ele, sabe, pode realmente ser visto como um exemplo de abuso? É um fator importante. E como você disse, o pior seria algum tipo de violência física. Essa é uma maneira fácil de conseguir uma ordem de restrição. Mas espere que os advogados do Schmidt digam: Ei, isso é apenas uma disputa entre dois sócios de negócios. Ela está tentando usar o relacionamento romântico para obter uma vantagem na disputa comercial, certo? Não digo se é verdade, mas aguarde essa defesa. Você acertou, Chris. Ela dirá que não era só negócio, mas também um relacionamento romântico. E aqui está alguém que era abusivo, ou alguém que estava perseguindo, ou alguém que era controlador, ou alguém que era manipulador. E mesmo que ainda não tenha havido nenhuma violência, já houve ameaças de controle e violência, certo? Esse é o nexo que você deve provar se estiver na equipe do Ritter. Segundo relatos, ele investiu 100 milhões de dólares na startup de inteligência artificial que ela comandava como Chief Executive Officer e eles também eram namorados. Ah, e tem uma parte meio picante nisso. Ele ainda é legalmente casado, mas tinha um casamento aberto com a esposa. Ah, como assim? Como o envolvimento romântico entre as partes em disputas comerciais afeta as questões financeiras nesses casos. Quando se trata disso, parece que essa empresa não foi muito bem depois que ele investiu dinheiro e colocou alguém que. Ela fez faculdade em lugar impressionante, mas um investimento de 100 milhões de dólares para alguém que eu acho tinha 29 anos na época, o que é bem jovem para estar comandando uma empresa desse porte. Sem dúvida, as pessoas comentam sobre essa grande diferença de idade, e sejamos francos e honestos. Há uma diferença significativa na aparência deles também. Quero dizer, ele é muito, muito mais velho do que ela. Aparentemente, eles, você sabe, foram ao Burning Man. E você sabe, houve especulações e rumores de que houve o uso de drogas. Certamente, há algumas alegações por parte de alguns membros da empresa dela. Novamente, não estou dizendo que nada disso foi comprovado, certo? Mas acho que tudo isso faz parte da história aqui e agora. Quando se trata do contexto de emprego, ela é a Chief Executive Officer, mas ele é o presidente do conselho, então tecnicamente ele pode potencialmente removê-la, certo? Um conselho de administração pode remover um Chief Executive Officer, então é aí que entra o assédio sexual, certo? Ela provavelmente vai argumentar, né, no caso trabalhista, porque temos vários processos acontecendo aqui, certo? Há o caso da ordem de restrição, o civil e provavelmente também um trabalhista. E ela vai dizer: olha, eu fui assediada sexualmente, tive que fazer favores sexuais ou fui contratada por causa da minha aparência. O ambiente era sexualmente carregado. Hoje, assédio sexual é algo não consentido. Esse é um fator importante. Pela lei da Califórnia, também lidamos com casos trabalhistas. A defesa de Schmidt alegará que foi consensual e não indesejado. Você é um participante voluntário, agora, claro. Só porque você diz sim hoje não significa que não possa retirar esse consentimento depois. Isso será muito importante, o histórico do relacionamento romântico e profissional deles. Em certo momento ela disse: sabe, não quero mais nada com você romanticamente. Podemos seguir apenas como sócios. E como ele respondeu a isso? Então, quando eu disse, tem muita coisa acontecendo aqui, Chris, tem realmente muita coisa acontecendo aqui, e tudo isso vai ser relevante. Eles têm um histórico romântico e profissional de anos. Certo? Porque eu falando sobre a parte do assédio sexual, parte disso ela supostamente usou. E uma das, e isso também, né, estou citando o post, masculinidade tóxica, foi um termo que ela usou, que com certeza se tornou, eu diria, desde o movimento Me Too, um termo muito mais proeminente. Sabe, publicamente e em conversas, mas legalmente, quando alguém usa isso em um processo, que tipo de peso isso pode ter? Quando você está acusando alguém disso. Bem, ser tóxico ou ser masculino não é necessariamente ilegal, mas discriminar alguém com base no gênero é sim. Os advogados dela terão que relacionar isso à discriminação de gênero e ao assédio sexual.
Agora, parte disso é para o tribunal, mas parte disso também é para o tribunal da opinião pública, certo? Essas são duas pessoas de altíssimo perfil. Ao litigar esse tipo de caso em Los Angeles, você sabe que a imprensa vai focar nesses documentos. Estamos falando sobre isso no Law and Crime, obviamente. Então, algumas dessas palavras de efeito não necessariamente têm impacto legal, mas certamente podem causar algum dano do ponto de vista de relações públicas. Nos pedidos de ordem de restrição temporária que ela fez, é lá que ela faz essas alegações de abuso. Ela detalha a perseguição não só contra ela, mas também, segundo ela, contra os pais dela. E então, ela até tenta conseguir proteção para Henry, que é um cachorro pastor alemão que ela tinha. Ela também diz que quer a posse dessa mansão de 52 milhões de dólares em que ela estava morando, mas depois ela retira tudo isso. Quando você retira esse pedido de ordem de restrição, todos os detalhes desse pedido desaparecem dos processos futuros. Porque esse documento diz várias vezes que foi arquivado, encerrado e acabou. Então, quando se trata de ordens de restrição, existem 3 tipos. Respondendo à sua pergunta, ao retirar, isso não impede que você volte ao tribunal e peça outra ordem de restrição. Segundo a lei da Califórnia, há 3 tipos. O primeiro é a ordem de proteção de emergência. Alguém vai à delegacia, os policiais ligam para um juiz e conseguem uma ordem de restrição de emergência por telefone. Geralmente dura 1 semana, permitindo que a pessoa vá ao tribunal obter uma ordem de restrição temporária. E normalmente essa ordem de restrição temporária dura algumas semanas. E as ordens de restrição temporárias geralmente são ex parte. Você precisa notificar o outro lado, mas o juiz pode decidir sozinho. Eu quero manter as coisas como estão por uns 21 dias, até termos uma audiência para uma ordem de restrição permanente, uma audiência de ordem de restrição permanente na Califórnia. Isso é praticamente um mini julgamento completo, agora não tem júri, mas um juiz vai ouvir o depoimento das testemunhas das partes envolvidas, certo? Revisar mensagens de texto. Os e-mails podem durar 1 dia, podem durar 2, e então o juiz toma uma decisão sobre uma ordem de restrição permanente que vai durar anos. E a ordem de restrição permanente é importante, porque se você violar, dependendo do tipo, você tem que ser preso. Se for uma ordem de restrição por violência doméstica ou por assédio civil, você certamente pode ser preso também. Então, realmente tem bastante peso e depende muito de até onde a pessoa prejudicada, a pessoa que está sendo abusada, quer levar isso adiante. E então, só porque esse caso envolve uma pessoa tão rica, com muitos recursos, existe, sabe? Eu acho que nisso também. Casas estão sendo citadas não só em Los Angeles, mas também em Aspen, em um nível de imposto acessível apenas a um grupo muito pequeno de pessoas. Normalmente, porém, nesses tipos de casos, quando você olha para a dinâmica, se não existem esses tipos de recursos, como isso geralmente acontece? Normalmente eles desaparecem, certo? Você assina um cheque e o problema desaparece. Agora, às vezes, pessoas que têm muito dinheiro não assinam esse cheque e o problema não desaparece. Se Didi tivesse dado a Cassie Ventura 20 milhões de dólares em vez de insistir em apenas 10, ela não teria aberto o processo civil e talvez o julgamento criminal não ocorresse. Então, às vezes, pessoas que são ricas não tomam boas decisões ou recebem conselhos ruins. Agora, não estou dizendo que você sabe, Schmidt seja responsável ou culpado. Aqui em Hollywood, posso dizer que isso acontece em 8 de cada 10 vezes. Quando há uma acusação de abuso e você vale bilhões de dólares, você vai assinar um cheque e isso vai desaparecer. Agora, parece que houve um acordo em dezembro, mas não sei os termos, pois eram confidenciais. Mas Ritter está dizendo que Schmidt não tem pagado. Então eu não sei o que aconteceu aqui, como as coisas saíram do controle. Mas você está certo, Chris. Geralmente, quando envolve ricos e famosos, essa roupa suja não chega ao tribunal. Não, mas desta vez está acontecendo. Nima Romani, é um prazer tê-lo no Law and Crime. Caso fascinante da Califórnia, vamos acompanhar. Obrigado por estar aqui. Claro, Chris, obrigado por me receber. Isso é tudo do On The Case, do Law and Crime. Inscreva-se no nosso YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.